cientistas criam inteligência artificial capaz de ler pensamentos com precisão inédita. Nos últimos anos, a inteligência artificial tem avançado de maneira surpreendente, alcançando áreas que antes pareciam exclusivas da ficção científica. Agora, pesquisadores deram um passo revolucionário. Criaram um sistema de inteligência artificial capaz de ler pensamentos humanos com uma precisão inédita. Essa tecnologia utiliza algoritmos avançados de aprendizado de máquina para interpretar os sinais cerebrais e transformá-los em texto ou até mesmo em imagens, abrindo novas possibilidades para comunicação, medicina e neurociência. Como a inteligência artificial consegue ler pensamentos? O funcionamento dessa inteligência artificial é baseado na leitura da atividade cerebral por meio de tecnologias como ressonância magnética funcional, fMRI, captura as mudanças no fluxo sanguíneo do cérebro, permitindo mapear quais áreas estão sendo ativadas em diferentes momentos. Eletroencefalografia, EEG, mede impulsos elétricos do cérebro em tempo real. Interfaces neurais, dispositivos implantáveis ou não invasivos que registram sinais cerebrais e os enviam para a inteligência artificial. A inteligência artificial é treinada com dados coletados de voluntários que pensam em palavras, imagens ou ideias específicas enquanto suas atividades cerebrais são monitoradas. Com o tempo, o sistema aprende a correlacionar certos padrões cerebrais com significados específicos, tornando-se cada vez mais preciso na leitura dos pensamentos. Principais avanços dessa tecnologia. Os cientistas conseguiram aprimorar essa inteligência artificial para alcançar uma precisão sem precedentes na tradução de sinais cerebrais. Alguns dos avanços mais importantes incluem decodificação de frases completas, diferente de versões anteriores que só captavam palavras soltas. Essa inteligência artificial consegue reconstruir sentenças inteiras com alta fidelidade. Geração de imagens a partir de pensamentos. Algumas pesquisas mostraram que a inteligência artificial pode recriar imagens vistas ou imaginadas por uma pessoa, transformando impulsos cerebrais em representações visuais impressionantes. Funcionamento sem necessidade de fala ou escrita. Essa inteligência artificial pode permitir que pacientes com paralisia ou dificuldades de comunicação expressem seus pensamentos diretamente. Aplicações futuras e impacto na sociedade. Essa inovação pode transformar diversas áreas, desde a medicina até a comunicação e a computação. Alguns exemplos de aplicações incluem: ajuda a pessoas com deficiências. Pacientes que perderam a capacidade de falar ou se mover poderão se comunicar apenas com o pensamento. Interação com dispositivos no futuro. Poderemos controlar celulares, computadores e até mesmo robôs apenas com a mente. Psicologia e neurociência. A tecnologia pode ajudar a entender melhor transtornos mentais e fornecer novas formas de diagnóstico e tratamento. Criação de conteúdos. Escritores, artistas e designers poderão transformar pensamentos diretamente em textos, músicas ou imagens. Ética e preocupações com a privacidade. Apesar das vantagens, essa tecnologia levanta preocupações sobre privacidade e ética. Se uma inteligência artificial pode ler pensamentos, como garantir que as informações cerebrais não sejam usadas sem consentimento? Algumas questões importantes incluem: proteção contra a invasão de privacidade. Leis precisarão ser criadas para garantir que ninguém tenha seus pensamentos acessados sem permissão. Manipulação cerebral. Se uma inteligência artificial pode ler pensamentos, teoricamente também pode influenciá-los, levantando preocupações sobre controle mental. Uso militar e governamental. Poderia essa tecnologia ser usada para interrogatórios ou espionagem? Conclusão: a criação dessa inteligência artificial capaz de ler pensamentos com alta precisão representa um marco na tecnologia e na neurociência. Se desenvolvida de maneira ética, ela poderá revolucionar a comunicação humana, ajudar milhões de pessoas e abrir novas fronteiras para a interação entre máquinas e cérebros. No entanto, será fundamental estabelecer limites e regulamentações para evitar abusos e proteger a privacidade individual. O futuro está chegando mais rápido do que imaginamos, e essa inteligência artificial pode ser um dos avanços mais impactantes do século XXI. A implementação de sistemas de inteligência artificial, capazes de ler pensamentos humanos está em fases distintas de desenvolvimento, dependendo da abordagem e da instituição responsável. Pesquisas recentes e implementações. Universidade do Texas em Austin, Estados Unidos, em maio de 2023. Pesquisadores desenvolveram um decodificador semântico que traduz a atividade cerebral em texto contínuo.
Este sistema não invasivo utiliza ressonância magnética funcional, fMRI, e foi projetado para auxiliar pacientes conscientes, mas incapazes de falar, como aqueles que sofreram acidentes vasculares cerebrais, AVC. Embora promissor, o dispositivo ainda está em fase experimental e não há uma data específica para sua implementação clínica. Item Meta, empresa controladora do Facebook e Instagram, a empresa revelou uma tecnologia inovadora que decodifica representações visuais no cérebro e as transforma em imagens reais. Utilizando magnetoencefalografia, MEG, o sistema captura a atividade cerebral e, por meio de modelos de aprendizado profundo, reconstrói imagens pensadas pelos indivíduos. Embora as imagens geradas não sejam réplicas perfeitas, preservam muitas características das originais. Esta tecnologia ainda está em fase de pesquisa sem previsão de implementação comercial. Item Kernel, startup americana. A empresa desenvolveu o Kernel Flow, um capacete que utiliza luz infravermelha para escanear o cérebro e interpretar a atividade cerebral. Projetado para ser ajustável e não invasivo, o dispositivo visa tornar a imagem cerebral mais acessível. A Kernel estima que sistemas comerciais baseados nessa tecnologia possam estar disponíveis em 2024, tornando a imagem cerebral tão comum quanto dispositivos que rastreiam sono ou frequência cardíaca. Considerações finais. Embora haja avanços significativos na leitura da atividade cerebral por meio de inteligência artificial, a implementação prática e comercial dessas tecnologias varia conforme a abordagem e os desafios técnicos e éticos envolvidos. Algumas soluções, como a da Kernel, podem estar disponíveis em um futuro próximo, enquanto outras ainda requerem mais pesquisas e testes antes de uma implementação ampla. O termo kernel pode ter diferentes significados dependendo do contexto em que é utilizado. Em computação, sistema operacional. No contexto de sistemas operacionais, kernel é o núcleo do sistema, responsável por gerenciar o hardware e a comunicação entre os componentes de software e hardware. Ele controla funções essenciais como item gerenciamento de memória, item execução de processos, item comunicação entre dispositivos, entrada e saída, item controle de segurança e acesso. O Linux kernel, por exemplo, é um dos mais famosos, sendo o núcleo de sistemas operacionais como Ubuntu, Android e Debian. 2. Em inteligência artificial e machine learning. Na área de aprendizado de máquina, um kernel é uma função matemática usada em algoritmos como SVM, Support Vector Machine, para transformar dados de baixa dimensão em uma representação de maior dimensão, facilitando a identificação de padrões complexos. 3. Em neurociência e tecnologia de interfaces cerebrais. Empresas como a Kernel, startup mencionada anteriormente, utilizam o termo para se referir ao núcleo do cérebro, explorando tecnologias para leitura e interpretação da atividade cerebral. 4. Em matemática e estatística. Em matemática, o kernel pode se referir ao conjunto de elementos que são mapeados para zero por uma função, como no estudo de álgebra linear e transformações. 5. Em biologia. Em biologia, kernel significa semente ou núcleo, sendo utilizado para descrever a parte central de certos órgãos ou estruturas, como o kernel de um grão de milho. Obrigado por acompanhar o Informações Brasil. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe para ajudar a levar informação a mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Informações Brasil, informação de verdade na hora certa.